pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui montando as atividades do PET, né, a semana 3 aí de matemática, que a gente vai trabalhar pirâmides. Então, para começo de conversa, o que a gente pode ver sobre pirâmides? Primeiro que pirâmide, na verdade, é um sólido geométrico de base poligonal que possui todos os vértices num plano da base. Sua altura corresponde à distância entre o vértice e sua base. Observe que o número de lados do polígono da base corresponde ao número de faces laterais da pirâmide, né? Então dá para ver bem aqui, ó, de acordo com o desenho. Então tem 5 triângulos e aqui eu tenho 5 lados, né, na base, certo? Outra coisa que a gente tem os tipos de pirâmide. As pirâmides elas podem ser triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, de acordo com o número de base da figura, né? Bom, as pirâmides ainda elas podem ser reta ou ela pode ser oblíqua, né? E aqui já o vértice. O que é o vértice? Vamos ver o que é o vértice. O vértice da pirâmide é o ponto mais distante da base. Se a gente olhar aqui nessa base, ó, se eu descer aqui, tá lá no meio, né, do centro. Então, é o ponto mais distante, olha aqui, o ponto mais distante, certo? Os elementos da pirâmide, a gente tem a aresta da lateral, que é essa semi-reta aqui, né, que é o ponto a reta de interseção das duas faces laterais. Temos uma base. A gente tem aqui a altura da pirâmide, que é o ponto que sai do centro aqui até lá, né, no vértice. Temos o apótema, né? E nós temos a face lateral, que é um triângulo. Tem aqui ainda a aresta da base, tá? No caso aí, a base é um quadrado. Então, a base corresponde à região plana poligonal na qual se sustenta a pirâmide. Então, seria isso aqui, ó, certo? Depois, o que entrou aqui ainda foi altura, é a distância do vértice da pirâmide ao plano da base. Tem as arestas, são segmentos formados pela distância do centro, do vértice da pirâmide até a sua base. Os apótemas, né, que é a altura de cada face lateral, são classificados em apótema da base e apótema da pirâmide. E tem a superfície lateral, que é a superfície poliédrica composta por todas as faces laterais da pirâmide. Bom, uma pirâmide ela pode ser reta, quando a projeção do seu vértice coincide com um ponto que tem a mesma distância dos vértices do polígono. Então, se eu pegar aqui, ó, o vértice está aqui. Se eu descer aqui, ó, a altura dela, né, coincide com o vértice do polígono, tá? Ela vai ser oblíqua quando a projeção não coincide. Então, por exemplo, se eu pegar aqui pela altura, eu teria que vir mais ou menos aqui, ó. Quando a altura dela viria assim. Agora, se eu pegar esse aqui, é muito maior que a altura, mas ele está, né, oblíquo. E a pirâmide irregular é uma pirâmide reta, a sua base é um polígono regular, tá? Bom, aí a gente tem a área da pirâmide, que é calculada a área, primeiro que é a área da pirâmide, a gente tem uma área total. Para isso a gente tem que calcular a área lateral, mas a área da base. Então a área lateral, o que vai ser a área lateral? Vai ser a soma de todas as faces laterais. Numa pirâmide, as faces laterais sempre vão ser triangulares, independente de qual seja a base, né? E a base, vai depender, a área da base depende da base que você tem. Se é um triângulo, é base vezes altura. Se é um quadrado, é L ao quadrado. Se é um trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então vai depender muito de qual é a área dessa base, tá? Bom, e tem também o volume, né? O volume, então, a gente faz 1/3 da área da base vezes a altura, onde a B é a área da base e o H a altura, tá? Então, esse primeiro exemplo que passou foi, ó, um enfeite em formato de pirâmide regular, de base quadrada, tem o lado da base medindo 10 centímetros e a altura 30 centímetros. Ó, o lado da base 10, a altura 30. Quanto mede o volume em centímetros cúbicos desta pirâmide? Então, primeiro passo, eu preciso calcular a área da base. Foi dado que ele tem 10 centímetros de lado, então e que é uma base quadrangular. Então, base é lado ao quadrado, 10 ao quadrado dá 100, tá? Foi dada a altura, que é 30, vou calcular o volume, que é 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 de área da base é 100 vezes 30. 100 vezes 30 dá 3.000. 3.000 dividido por 3 dá 1.000 centímetros cúbicos, certo? Ó,
essa aqui é o exemplo 2, né? Uma pirâmide regular é construída utilizando-se um quadrado de 6 metros de lado e 4 triângulos iguais aos da figura abaixo. Qual é a medida do volume desta pirâmide em metros cúbicos? Vamos prestar atenção aqui. Quer dizer que aqui é 6, é da base, certo? Base. E ele vai ter aqui vai ser a aresta lateral, certo? Bom, então vamos lá. Então, para ajudar na solução, é melhor a gente fazer aí o desenho. Então, aqui, ó, se você falou que estão 4, foi dado que é 4, quer dizer que é uma pirâmide de base quadrangular. Cada lado mede 6. Tá, se cada lado mede 6, qual que é a área da base? É lado vezes lado, que é 36 centímetros quadrados. Para eu calcular a medida para eu calcular o volume, como pediu, eu preciso da medida da altura, esse H, eu não tenho, certo? Tá? Eu tenho a medida da aresta lateral, que é 10 centímetros. Bom, então, o segundo passo eu vou ter que descobrir quanto que mede essa altura do triângulo aqui, porque eu não tenho, sabe? De cada triângulo que a gente fala o apótema, né, da pirâmide. Então, a apótema da pirâmide vai ser eu fazer. Vou jogar no teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, 10 ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado mais 3 ao quadrado. A ao quadrado mais 3 ao quadrado, 9, mais 10, que é igual a 10 quadrado, 100. Então, A ao quadrado é 100 menos 9, 91 é igual a raiz quadrada de 91. Então, a apótema vale raiz quadrada de 91. Muito bom, mas agora eu preciso descobrir a altura, porque eu descobri aqui o A, que é o apótema, mas eu preciso dessa altura, e eu não tenho. Então, vamos lá, de novo, teorema de Pitágoras. Né? Quadrado da hipotenusa, raiz quadrada de 91 ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. H ao quadrado mais 9 ao quadrado. H ao quadrado é igual a 91, 3 ao quadrado é 9, né? Eu passo esse 9 para cá, menos 9, então H ao quadrado é 82. Então, a minha altura vai ser raiz quadrada de 82. Bom, nada me impede, então, agora de jogar na fórmula para finalizar. Então, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, é 1/3 de área da base, 36 vezes a altura, raiz quadrada de 86. Por que deu 12 aqui? Porque, na verdade, fez 1 vezes 36, 36. 36 dividido por 3, 12. E o raiz quadrada de 32, nós deixamos indicado, certo? Então, tá aí, o volume dela é 12 raiz quadrada de 82 centímetros cúbicos, tá? Com isso, apareceram os exercícios, né, que a gente vai fazer, e o primeiro que está lá é esse: a aresta da base de uma pirâmide quadrada mede 7 centímetros, e a altura da pirâmide mede 12 centímetros. Qual é o seu volume? Olha que fácil. Então, aqui você tem que calcular primeiro a área da base. Falou que é uma pirâmide quadrada que mede a aresta da base, 7 centímetros. Então, é um quadrado, lado vezes lado, 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Tá, a área da base, 49. Agora, pediu o quê? Volume. Então, vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Falou que a altura é 12. Então, a área da base, 49 vezes 12, dividido por 3. 49 vezes 12, 588. Dividido por 3, 196. Então, a alternativa correta, letra C, certo? Continuando. Olha esse 2. Uma pirâmide quadrangular regular tem todas as arestas iguais, sendo a área da base igual a 16 centímetros. Quanto mede a sua altura? Tá. Falou que ela é uma pirâmide quadrangular. A área da base é 16. Se a área da base é como se eu tivesse aqui. A área da base é 16, quer dizer que 16 é igual a lado ao quadrado, o lado vai ser raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Quer dizer que o lado aqui mede quanto? Mede 4. Agora, eu preciso saber, porque quer saber o quê? A altura, Então, seria isso aqui, ó. Eu preciso saber a altura lateral e a altura da pirâmide. Eu não tenho nenhum nem outro. Mas isso daqui não é um triângulo, retângulo. Esse lado aqui nós acabamos de descobrir que ele vale quanto? Ele vale 4, certo? Numa altura assim, ela é dada pra gente como sendo L raiz de 3 dividido por 2. O L é 4. 4 raiz de 3 sobre 2, então a altura lateral vai ser 2 raiz quadrada de 3. Tá, agora, se eu jogar aqui de novo no teorema de Pitágoras, eu consigo descobrir a altura da pirâmide, porque a gente já tem o apótema da base, né? A gente já tem a aresta lateral, e aqui é isso que a gente quer a altura da pirâmide. Então, ó,
aqui chamou o seguinte, h ao quadrado, esse h minúsculo é o apótema, é esse aqui, ó, certo? Que é a altura do triângulo, no caso. H ao quadrado é igual à altura da pirâmide ao quadrado mais 1 meio ao quadrado. O h ao quadrado é 2 raiz de 3, que é a altura da lateral. Nós acabamos de encontrar 2 raiz de 3, que é igual a h ao quadrado mais 1 meio mais L sobre 2 ao quadrado. O L é quanto? O L é 4. 4 sobre 2. 4 dividido por 2, 2. 2 ao quadrado, 4. Então, ó, por que deu 4 vezes 3? 2 vezes 2, 4. Raiz de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9. Quanto que é raiz quadrada de 9? É 3. 4 vezes 3, 12. H ao quadrado mais 2 vezes 2, 4. Então, H ao quadrado vai ser 12 menos 4. H ao quadrado é igual a 8. H é igual a raiz quadrada de 8. Então, H é 2 raiz quadrada de 2 centímetros. Então, a alternativa correta, letra A. Continuando, a figura a seguir é de uma pirâmide. Sobre essa pirâmide é correto afirmar que a soma do número de faces com o número de vértices é igual a 13. Quantas faces tem? Ó, 1, né? A soma do número de faces. As faces são 1, 2. Então, são 5 faces com mais 5 vértices. 5 mais 5 dá 10, não dá 13? A soma do número de vértices com o número de arestas é 10. Está errado? Né? A soma do número de vértices com o número de arestas. Então, ó, se eu pegar o número de vértices, 1, 2, 3, 4, 5. As arestas dá 8, 5 mais 8, 13, não é 10? Está errado. O número de arestas é igual ao número de faces. Mentira. Aresta tem 8, vértices tem 5. Falso. Então, o número de faces é igual ao número de vértices. Verdadeiro. Alternativa correta, letra D. Tá? Dando continuidade, ó, o desenho a seguir é de uma pirâmide oblíqua. Qual segmento representa a altura dessa pirâmide? Na verdade, a altura você vai pegar o centro aqui, saindo lá o ponto O, até no vértice. Então, é essa aqui, ó. Esse é o segmento. Então, é o segmento PT. Alternativa correta, letra A. Agora, um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa cujo formato é de uma pirâmide, conforme ilustra a figura 1. Para tanto, o lapidador fará 4 cortes de formatos iguais nos cantos da base. Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides nos vértices P, Q, R e S, ao longo dos segmentos tracejados na figura 2. Aqui, ó. Tá vendo? Vai ser tirar essa beiradinha, essa, tá? Depois de efetuados os cortes, o lapidador obteve, a partir da pedra maior, uma joia poliédrica, cujo número de faces, arestas e vértices são, respectivamente, iguais a... Então, vamos lá. Nós vamos ter 3 novos vértices, 3 novas arestas e uma nova face. Não é verdade? Então, ó, são 4 cortes. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 4 vezes 3, 12 novos vértices, né? 12 vértices. Depois, 12 novos arestas. 12, 3 vezes 4, 12. E 4 novas faces, né? Porque que era uma. Então, se eu pegar aqui 12 mais 8, 20 arestas, né? 1 mais 12, 13 vértices. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa A. 9 faces, né? 9 faces, 20 arestas e 13 vértices, tá bom? Dando continuidade, é comum os artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para produzirem, por exemplo, formas e imagens por meio de manipulações. Um artista plástico, em uma de suas obras, pretende retratar os diversos polígonos obtidos pelas interseções de um plano, como uma pirâmide irregular de base quadrada, segundo a classificação de polígonos. Quais deles são possíveis de serem obtidos? Então, olha, se eu pegar aqui, né? Eu só consigo colocar mesmo, ó, isso aqui é um triângulo, isso aqui é um quadrado, isso aqui é um trapézio. Então, o que a gente pode fazer? Trapézios, triângulos, quadriláteros irregulares e pentágonos, porque, olha, não dá para fazer regular. Então, ó, tá vendo? Tá saindo cada um de um tamanho diferente. Então, a alternativa correta é a letra E, tá? Então, façam as atividades, não deixem acumular e qualquer dúvida, eu estou aqui, podem entrar em contato comigo. Beijo, tchau, fiquem com Deus.